A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 30 de novembro de 2013. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou Luiz Moraes. E eu, Fernando Martins. No Observatório de hoje, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem dessa semana, vamos conhecer as rádios transmitidas pela internet, as web rádios. Você, ouvinte, conhece as rádios Coringão, Verdão ou a São Paulo Digital? Essas rádios são exclusivas para esses torcedores desses clubes e vêm fazendo sucesso na internet. Para isso, conversamos com o professor de jornalismo Antônio Francisco Magnoni e com membros das web rádios de Corinthians e São Paulo. Aqui no Observatório a informação vai além das 4 linhas. Hoje na mesa teremos a participação de Carlo Napolitano, Tuca Américo, Luiz Moraes, Vinícius Martins e eu, Fernando Martins. Vamos aos destaques de cada integrante, começando com Carlo Napolitano. Olá, amigos. Hoje eu vou comentar a respeito da preocupação dos estrangeiros com a realização da Copa do Mundo 2014. Dar um aplauso ao basquete de Bauru, não ao Bauru Basquete, fique bem claro. E um aplauso para a Ponte Preta e para o Flamengo. Agora vamos aos destaques de Tuca Américo. Saudações, amigos. Vou falar novamente sobre vôlei, para não perder o dedo no gatilho. E está aberta a temporada de listas dos melhores do ano. Vamos agora com os destaques de Vinícius Martins. Olá, amigos da mesa, olá, ouvintes. Eu vou falar sobre a possível greve no Náutico e sobre os 40 anos de Ryan Giggs. E você, Luiz Moraes? Eu vou falar da possível história de Pelé teria no Grêmio, no meu time, mas que não aconteceu, logicamente. Poderia ter sido e não foi? Poderia ter sido e não foi. E também falar da Fórmula 1, aí agora fechar de vez o assunto Fórmula 1 esse ano, talvez. E você, Fernando Martins, o que vai contar pra gente hoje? Bom, vou falar um pouco sobre a participação do Seedorf no Bem Amigos. Vou prestar uma rápida homenagem ao Alessandro, capitão do Corinthians que está se aposentando, e também falar sobre uma provocação do Fábricas aos jornalistas no Barcelona. Vamos agora com Carlo Napolitano e seus comentários estendidos. Olá, amigos ouvintes, amigos da mesa. Antes das minhas considerações, eu vou mandar um abraço para o ouvinte, para o Márcio Capobianco. Ele foi meu aluno numa faculdade particular aqui em Bauru, encontrei com ele durante a semana, falou que ele é um ouvinte e gosta muito do nosso programa, falou, eu conheço a voz desse moço aí, da hora que falou o nome, ele reconheceu que era minha, moço velho, né, um velho moço, sei lá, e reconheceu a voz, eu encontrei com ele, falou, deu parabéns pro programa, gosta muito, então um abraço pro Márcio Capobianco, um ex-aluno, um grande ouvinte nosso aqui. Mas o primeiro assunto é a respeito de uma preocupação dos estrangeiros com a realização da Copa em 2014. É sobre a construção dos estádios, o acidente com Itaquerão. Fui cobrado agora há pouco, antes da gravação, do professor Juarez Xavier, se nós discutiríamos aqui a questão do acidente na Arena do Corinthians. Não, o meu comentário não tem nada a ver com desastres com gruas, com guindastes, não tem nada a ver com segurança, que é uma preocupação dos estrangeiros. Na verdade, o meu comentário tem a ver com a dengue, né? Esta semana... isso é mais perigoso do que a grua de Itaquerão. O sanitarista Simon Hay, um dos maiores especialistas sobre dengue no mundo, da Universidade de Oxford, ele publicou um artigo na revista Nature, que é uma revista conceituadíssima britânica, e segundo esse cientista, o Simon Hay, o Brasil pode ser um exportador da dengue durante a Copa do Mundo. Que coisa, agora me assusta que o maior especialista em dengue do mundo não seja um bauruense. Não seja um brasileiro, no mínimo, né? É um britânico. E segundo esse cientista, as cidades sedes de Salvador, Fortaleza e Natal, durante o período da realização da Copa, é o pico de transmissão da dengue. Então há a preocupação de que o Brasil se torne um foco de contaminação dessa doença para os estrangeiros e que possa ser exportada essa doença. Então nós exportamos craques de futebol e também poderemos, na época da Copa do Mundo, exportar também essa doença aí que agrava e acaba afetando muitos brasileiros.
Para a sorte dos gringos, a Copa não vai ser em janeiro, que daí Rio de Janeiro, São Paulo e outras cidades também acabam tendo esse foco de dengue. Mas eu acho que há preocupação sim, e infelizmente os Records não podem participar a respeito da construção do estádio, já que o Tuca comentou, que de fato é uma preocupação, ou seja, pode haver um atraso, de fato já está atrasado, porque as obras só retornarão aparentemente ou a princípio na segunda-feira, e isso com certeza mancha um pouco a imagem nossa no exterior e tal. Muito embora numa obra de grande porte como essa, acidentes acontecem, né? E mortes também acontecem, então não é um caso isolado só da construção de um terreno. A gente espera que as responsabilidades sejam apuradas, né? O que aparece é que a princípio estão tentando de todos os meios excluir a responsabilidade da construtora, do próprio Corinthians, mas um acidente houve, precisa apurar se houve responsáveis por isso. Existem discussões anteriores em relação ao terreno onde foi construído o estádio, e uma das hipóteses é que o terreno não suportou o peso da grua, do guindaste. Mas eu acho que isso acaba extrapolando um pouco o universo esportivo. É um acidente de trabalho que acontece, infelizmente, em algumas situações. Então acho que a gente tem que esperar aí um pouco, ver quais são os resultados, quais serão os dobramentos da situação. Só para esclarecer um pouco, muitas pessoas, eu vejo as pessoas conversando por aí, cara, e muitos falam, mas eu acho que era um peso excessivo para a grua. E não era. O peso que foi levantado é 1/3 do que aquela grua suporta. É uma grua que aguenta 1.500 toneladas e a peça de metal do telhado, da cobertura do estádio, pesava 450 toneladas. Não, então, e era a última, né? estranha. Era a última peça a ser encaixada naquela cobertura. Então, se não aconteceu a quebra do guindaste ou o rompimento de alguma peça no içamento desse guindaste, não foi por causa do peso, né? Talvez a explicação mais razoável tenha sido pelo afofamento do terreno pela chuva, naquele pedaço que estava estacionado o guindaste, e aí desencadeou a queda. Mas o que acontece é que a gente tem que ficar atento em relação a isso, mas o que chamou muito mais atenção, e parece até piada, não é? Uma nota que eu li nessa sexta-feira, é que o Ministério do Trabalho vai proibir o uso de grua do guindaste na obra, não é? Eu fico imaginando como vai levantar essas 500 toneladas, Tuca. E existia um cronograma, qualquer outra forma talvez atrase mais ainda o andamento da obra. Então acho que soluções na área da engenharia devem ter muitas, mas eu creio que a gente deve encarar isso como um acidente numa obra de engenharia civil que por acaso é um estádio de futebol. E aconteceu esse ano no estádio do Palmeiras também, não é um caso novo. E quanto aos desdobramentos, é possível que o Corinthians ele perca a abertura da Copa e as semifinais e fique apenas com 4 jogos e nenhum deles da seleção brasileira, né? E os lugares que eles estão verificando para receber a abertura e os jogos de semifinal são Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que já estariam preparados para receber o jogo caso o estádio do Corinthians não esteja pronto nem preparado. Transferir a abertura é muito complicado. Acho que eles vão ter que retardar um pouco a entrega do estádio, ficar bem no limite. E a abertura tem que ser em São Paulo. Além de gerar um problema de direito do consumo. As pessoas que já compraram ingresso, tem uma logística, já deve ter hotel reservado. Tudo. Mas foram paralisadas apenas 5% das obras, não foram? Acho que não atrapalha muita coisa o andamento da obra, será? Vamos esperar, né? Tem que esperar o laudo. Não, segundo a FIFA, o boletim da FIFA diz que por hora não causa nenhuma preocupação. Eu acho que essas obras levam em consideração a margem de segurança em relação a atraso. Eu acho que é importante comentar, a gente estava conversando antes da gravação do programa, né? Que a gente não tem muita informação sobre isso. Né? E parece que houve uma tentativa de bloquear as informações. Eu, na quinta-feira, estava assistindo o Globo Esporte e foi anunciado no Globo Esporte quase que online, ali na hora, não é? Aí, assim, a gente leu que teve a tentativa de proibição de tirar fotografia, um repórter da Folha foi até agredido fisicamente. Não tem motivo, porque havia um helicóptero da Rede Globo sobrevoando o estádio e já divulgando ao vivo a informação. E com a grua em cima do estádio. Então acho que a gente tem essa ânsia pela informação e nós não temos, de fato, uma informação correta. Me parece que são versões isoladas dos interessados, né? Da própria FIFA, da construtora, do Corinthians e aí por diante. E a gente fica na mão sem poder comentar com mais profundidade, com mais abalizamento isso aí. O Vinícius colocou a respeito das no Palmeiras. Lá, aparentemente foi uma falha humana, né? O condutor do guindaste não calculou corretamente como iria colocar a carga em cima de uma estrutura e acabou quebrando, e um funcionário morreu. Esse aí parece que não houve falha humana, né? Parece que foi feito acautelamento e parece-me que foi um acidente mesmo, ou seja, foi feito
o resguardo ali do terreno e cedeu. Então é um acidente que acontece, uma fatalidade. Mas mesmo assim, eu acho que a discussão nem deve ser tanto para esse lado, de vai atrasar a Copa ou não. Isso sei lá, acho que é tão pequeno perto de que é mais uma morte na conta da construção civil aqui no Brasil, né? Acho que talvez seja a hora da gente repensar essas medidas de segurança, rever mesmo esses conceitos, porque é muito recorrente essas mortes dentro da construção civil. Então acho que tem umas questões muito maiores de cunho social o que nós que estamos envolvem a colocando, questão. Fernando, é que houve um acidente. Então não houve falha, não dá para acusar ninguém de responsabilidade. Sim, mas mesmo assim ainda são muitos acidentes que acontecem. Acontece, em obra de grande porte acontece. Né? E em todos os lugares, todas as atividades de risco, acontece a morte. Por isso... Como envolve uma obra da Copa do Mundo, a repercussão é maior. A gente teve há pouco tempo um acidente gravíssimo, acho que no ABC, em São Paulo, na construção de uma loja de departamentos, que desabou um prédio enorme, 8 operários morreram. Ali houve uma falha, uma falha de projeto. De projeto, né? Era uma obra que deveria estar embargada há algum tempo já, então acho que aí sim é uma situação a ser repensada. Mas eu concordo também que se isso acontece numa obra que tem toda a infraestrutura de segurança garantida por uma grande empreiteira, uma obra de grande porte como um estádio, imagine nas pequenas obras que estão acontecendo aí pelo Brasil afora, as barbaridades que não acontecem. Mas legal, o aplauso que eu vou dar é o basquete de Bauru. Já comentei há semanas atrás aqui a respeito da Liga de Basquete do Centro-Oeste Paulista, a Liga do Campeonato Sub-12. E o grande destaque de Bauru é que Bauru ficou com um time campeão e com um time em terceiro colocado. O time campeão da Liga foi o time da Criarte e o time que ficou em terceiro colocado foi o time da Luso. Né? Então eu comentei aqui há 2 semanas atrás que Bauru é a capital nacional, ou pelo menos a capital regional do basquete sub-12. Então esses 2 times aqui da região ficaram na primeira e terceira colocação nessa divisão do campeonato. Não vou me atrever a falar sobre o Bauru Basquete, porque eu estou muito entristecido em relação a isso. Eu queria só abrir uma nota de rodapé, Carlos, que eu acho que é o seguinte, eu acho interessante, a gente viu uma notícia veiculada há algumas semanas, o sucesso do polo aquático sub-12 em Bauru, que foi campeão brasileiro, né? E só para fazer um paralelo, né? E a gente tem aí agora o basquete também se destacando no sub-12. Qual que é o paralelo? Eu vejo o futuro do basquete porque temos uma equipe importante, profissional, e agora com a subida do Lins, do time de Lins para a divisão especial, na região nós teremos 2 grandes times, 2 times importantes. Então, quer dizer, eu tenho aonde colocar esses jovens para jogar. Agora, e o pessoal do polo aquático vai jogar aonde? Continua na Sub-12. Continua na Sub-12. E um último aplauso em relação ao futebol, a rodada do final de semana. Um aplauso para o time da Ponte Preta e para o time do Flamengo. Muito menos pela conquista da Copa do Brasil e pela conquista da vaga na final da Sul-Americana, mas muito mais pelo jogo. Eu assisti o finalzinho do primeiro tempo e o segundo tempo completo dos dois. Eu fiquei zapeando nas 2 emissoras que estavam passando os jogos. E os 2 times jogaram com o regulamento embaixo do braço. O Flamengo ele inutilizou e inviabilizou o jogo do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense nos últimos 30 minutos só fazia chuveirinho na grande área do Flamengo. Tanto é que o técnico Wagner Mancini arrancou o lateral que era baixinho, colocou um zagueiro que era gigante na lateral, depois arrancou outro jogador, colocou outro gigante, só para tentar fazer um jogo aéreo, né? Parecia um bombardeio. E tanto é que o resultado do jogo não expressou o jogo em si, né? Foi um time se defendendo, o Flamengo optando pelo contra-ataque e o Atlético Paranaense tentando desesperadamente fazer os gols. Tanto é que os gols do Flamengo foram no final. Então o que me chamou a atenção, e por isso que eu dou um aplauso a esses 2 times, foi a maneira como eles enfrentaram o jogo, como eles enfrentaram o campeonato, a final do campeonato, ou seja, bem pragmaticamente e se conseguindo anular as 2 equipes. Então a gente estava conversando em off aqui, o Tuca, chama atenção o fato do técnico do Flamengo não ser um técnico estrelado, né, e um técnico milionário. Nós já comentamos aqui sobre isso. O Tuca confidenciou aqui que o técnico do Flamengo parece que recebe 35 mil reais por mês. A manchete é que ele recebe 1/10 do salário do Mano Menezes. Então talvez os próprios treinadores, os próprios dirigentes de futebol tenham que repensar esse super salário de treinadores que não leva a resultados, né? Tá aí o próprio Mano, que saiu do Flamengo, o próprio Tite, que está saindo do Corinthians, até o próprio Muricy, que deve ganhar mais ou menos isso, e não conseguiu passar pela Ponte, com uma estrutura muito maior que o São Paulo tem. Então talvez os times tenham que repensar
essa ideia de super salários e super técnicos estrela. Deixar um aplauso também pro técnico Jorginho, da Ponte Preta, porque esse time do Flamengo que foi campeão é a base que o Jorginho deixou no começo do ano. Lógico, ele não conseguiu fazer o time jogar da maneira que ele queria e tal. Foi demitido, depois entrou o Mano Menezes, que trouxe ali o André Santos, o Chicão. Mas os dois jogadores, por exemplo, que fizeram gols na final, né, do Flamengo com o Atlético Paranaense, esse 2-0, Elias e o Hernani vieram na gestão do Jorginho, que agora pegou esse time da Ponte Preta, fez um time copeiro mesmo. E é muito curioso que o Jorginho, ele coloca uma característica nos times dele, que nem o Figueirense de 2011, muito próximo do Brasil de Dunga. E o Jorginho era o auxiliar do Dunga. O Dunga não conseguiu fazer isso no Internacional. O que o Jorginho consegue fazer nos seus clubes. Isso é bom ou é ruim? São times eficientes. Eu não gostava do Brasil na era Dunga, mas eram times eficientes. Era um time que foi campeão. A resultados. Posso responder? Responda. É bom pra Copa, é ruim pro campeonato. Exatamente. Eu só queria destacar algo legal dessa final entre Flamengo e Atlético Paranaense, que foi nas 2 últimas semanas a gente destacou bastante essa questão do preço dos ingressos, né? A gente falou o preço mais barato do ingresso no Maracanã para assistir essa final era de R$250, e a gente falou bastante dessa elitização. E durante o jogo, assistindo ao jogo, depois vendo fotos também, galerias do jogo da torcida, a gente viu mesmo que essa foi um embranquecimento muito forte no Maracanã, só tinha branco no estádio, foi ali, deu pra ver bem que era a elite que estava presente naquele jogo, que não é a torcida que frequenta o jogo sempre. Vi muita gente que veio de fora do estado do Rio de Janeiro, gente que viajou para ver o jogo. Era um público diferente, era um público que daqui a alguns meses, no ano que vem, se o Flamengo estiver mal, não é esse público que vai estar lá para apoiar, para ajudar. Não que isso seja ruim ou mal, acho que os dois tipos de público tem que estar no estádio, mas eu acho que um público não pode barrar o outro do estádio. Então acho que essa é uma questão importante que a gente deve ressaltar, que é justamente essa elitização aí do Maracanã nessa final da Copa do Brasil. Certamente não será o torcedor do Campeonato Carioca, mas Certamente. será o mesmo torcedor da Libertadores, que com certeza os ingressos estarão bem caros, né? E a torcida também Provavelmente, será e vale destacar, como você também deu um aplauso para a Ponte Preta, que a Ponte Preta já anunciou que provavelmente a final da Sul-Americana ela vai disputar no Pacaembu e vai ter ingresso a R$10. E os sócios torcedores que têm o plano de não pagar ingresso nos jogos no estádio da Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, não vão pagar também no Pacaembu. Então a gente vê aí uma diferença de tratamento com a sua torcida, né? E é muito legal isso. Um aplauso para Ponte Preta e uma vaia para o Flamengo com essa torcida, que não é a sua torcida real, podemos dizer assim. E agora vamos aos comentários estendidos de Tuca Américo. Bem, vamos lá então. Vou dar aqui, fazer, né, na verdade, 2 comentários em relação ao voleibol. Um comentário sobre o vôlei de quadra e outro sobre o vôlei de areia. A primeira é o seguinte, é uma notícia que eu acho triste, né? Porque foi desfeita uma grande dupla do vôlei de praia brasileiro, que é o Alisson e o Emanuel. Então eles notificaram essa semana a separação da dupla. É uma dupla vencedora, né? Foi ouro no Mundial 2011, prata nos Jogos Olímpicos de 2012. Então, acho que só o fato dessa dupla ter uma medalha de prata já coloca ela aí na história do voleibol de areia do Brasil, né? E, para surpresa do público, não foi uma separação litigiosa, foi uma separação amigável, né? Então, o Alisson acabou justificando que ele está muito tempo morando fora da sua casa, sente falta da família, não está feliz nessa vida de atleta, treinando e jogando, morando no Rio de Janeiro, ele tem a família que mora em Vitória. É próximo, mas a rotina do voleibol de praia é muito pesada. Coincidentemente, eu estive no Rio de Janeiro há um ano e pouco atrás e vi o Alisson e o Emanuel treinando em Copacabana. É uma rotina de treino muito desgastante. É uma coisa que eu fico pensando, tem que gostar muito, porque você treinar às 11 horas da manhã, meio-dia, 1h, 2 da tarde, numa areia escaldante, no sol de Copacabana, e suportar isso, acho que é um desgaste físico muito grande. E a surpresa é que eles treinavam com muito prazer. O Emanuel vai continuar jogando? Vai arrumar um outro parceiro, Tuca? A nota não diz isso. Eu acredito que sim, embora o Emanuel não tenha a idade dele aqui, mas ele não é muito novo, não. Ele é um quarentão, né? Mas eu acho que ele ainda tem alguma lenha para queimar. Eu acho que ele tem condições de disputar a Olimpíada? Disputar qual Olimpíada no Brasil, jogando em casa, num clima que ele conhece, com o público que ele tem na mão. Jogando no seu local de treino? No seu local de treino. Eu acho que se a gente conseguir emplacar 2 duplas, uma pode ser tranquilamente
ele. Né? Agora o problema é se ele vai ter tempo de se adequar a essa nova dupla, né? de ter entrosamento, e se ele também vai estar preparado adequadamente para os Jogos Olímpicos, que na verdade ainda temos aí um bom tempinho até chegar lá. Então vamos esperar. Mas fora isso, a gente pode aplaudir, né? Com muita ênfase essa dupla, embora tenha sido desfeita. Né? Aqui fica a gente pode chamar de um aplauso meia boca, né? Porque uma nota publicada no blog do Volok, né, que fala sobre vôlei, e eu não tinha atentado para isso, até porque os jogos do Torneio dos Campeões lá no Japão aconteceram de madrugada, ou muito no início da manhã, em horários um pouco complicados de assistir. Na entrevista após o jogo, não foi a final, mas foi o último jogo que o Brasil ganhou da Itália, e aí sim ganhou o título, né, do evento, o Bernardinho fez uma declaração interessante. Né? Lá no meio da entrevista coletiva ele disse assim: suprir as ausências de Dante e Visotto, que participaram do ciclo anterior, também foi importante, se referindo ao evento. Então, quer dizer, nessa fala ele descarta ou coloca o Dante e o Visotto como integrantes de um ciclo fechado. Né? E embora o Brasil tenha vencido o torneio, a gente pode notar que não teve uma atuação convincente, como teve o time feminino, por exemplo, que ganhou de forma inquestionável o torneio. Ô Tuca, eu até li, eu puxei o texto aí que você tá lendo, e a hora que eu li o fim do ciclo, eu falei, ele vai dar uma cutucada em mim, né? Porque já que o time foi campeão e eu critiquei o Bernardinho semanas atrás, é que o Tuca vai... Não, mas eu acho que, na verdade, como a gente diz corriqueiramente, caiu a ficha do Bernardinho. Né? Então, muitas pessoas apontam que ter levado o Dante lá para os Jogos Olímpicos foi um grande erro. Então acho que, na verdade, a gente sabe que a importância do Dante, mas acabou a pilha dele no meio do jogo. No terceiro set, acabou a pilha e ele não fez mais nada. E a gente não tinha quem colocar no lugar, não tinha substituto. E com a inversão que o técnico russo fez, colocando o central de oposto, destruiu o time brasileiro. Então acho que isso não pode acontecer para um time experiente e com um técnico experiente que a gente tem como o Bernardinho. Então... Diga, Fernando. Aproveitando que você está falando de vôlei, acho que eu posso adiantar aqui o comentário do Vinícius Martins, que acho que vai falar um pouco de vôlei também, né, Vinícius? Sim, é sobre o vôlei feminino de Bauru, que ele chegou às finais do Paulista e já ganhou o primeiro jogo em São Paulo contra o Osasco, de 3-2. Nesse sábado vai jogar o segundo jogo aqui em Bauru, no panela de pressão, às 8 horas. E se vencer o jogo, pode ser campeão, e aí, sendo campeão ano que vem, a equipe feminina pode jogar divisão especial, e aí vai jogar com equipes como Campinas, Osasco, Araraquara, São Bernardo, que tem uma força e uma expressão dentro do estado de São Paulo. Fica a dica, segundo jogo da final do Paulista de vôlei feminino sábado às 8 da noite, para quem quiser acompanhar. O time feminino já havia sido convidado a participar da primeira divisão o ano passado, mas eu acho que ele não se considerou com a estrutura adequada ainda para poder participar. A gente comentou aqui. Então acho que agora, a partir de 2014, esperemos que o time esteja estruturado, que tenha condições, lógico, a gente sabe, é um time novo que está começando a despontar, que pelo menos faça uma boa campanha. Né, que não fique no famoso sobe num ano para cair no outro. As exigências para disputar a divisão especial devem ser maiores em termos de investimento, de estrutura. Claro. Então tem que esperar e torcer que o time consiga patrocínio. Para se manter ainda como uma equipe forte na região, na cidade, para estruturar o vôlei bauruense também, né? Claro. Bem, eu vou fechar aqui meus comentários, então, Fernando, só com uma nota rápida. Né? Como eu disse na escalada no começo do programa, está aberta a temporada das listas de melhores do ano. A primeira que saiu aí foi a lista da 442, uma revista inglesa muito conceituada sobre futebol, né? E que coloca aí, para espanto dos brasileiros e dos torcedores do Neymar, o Neymar na 18ª colocação entre os melhores 100 melhores jogadores do mundo em 2013. Alguém chuta qual seria aí em 4 meses de Barcelona tá bom. Tá, eu acho que tá, é muito novo também, mas alguém chutaria quais são os 3 primeiros? Eu que tô colando. Cristiano Ronaldo, Ribeirinho, Messi em segundo e Ribeirinho em terceiro. O brasileiro melhor colocado é o Thiago Silva em 10º lugar. Justo, né? Tá, então a gente sabe que essas listas são questionáveis, tá, mas todo final do ano é impossível a gente não cair na tentação
de criar, de estabelecer e comentar, discutir essas listas. A gente discute muito uma adequação aqui ao nosso calendário com o calendário europeu, porém eu acho que tinha que haver uma adequação com essas listas também, né? Porque o Ribéry fez uma Liga dos Campeões incrível, foi campeão do campeonato alemão, ele jogou muito bem nas duas competições e hoje parece que ele já é esquecido, só se fala do Cristiano Ronaldo. Nem que eu Ou queira do que ele Messi seja machucado, né? nem que ele queira que ele seja o melhor do mundo disparado, mas é que parece que a discussão com ele já acabou, parece que ficou parado no tempo lá em julho, agosto, quando foi as finais e tal. É a mesma questão com o Sneijder em 2010, que ele jogou muito bem na Liga dos Campeões pela Inter de Milão, jogou bem na Copa do Mundo, não fez lá um segundo semestre de 2010 tão brilhante e sequer ficou entre os 3 para o Bola de Ouro da FIFA, sendo que pra mim, pelo menos pra mim, que seria a minha opinião, seria o melhor do ano. Eu acredito, Luiz, que tem uma percepção subjetiva de quanto ele se expõe à mídia, de quanto ele é discutido, é falado, se ele vai ser, se existe uma possibilidade de transferência ou não. Eu tenho a impressão que tudo isso acaba influenciando na construção dessas listas também. E só lembrando que o jogo que vai acontecer nesse sábado entre Bauru e Osasco pelo Paulista de Vôlei é gratuito. Uma bela dica aí do Vinícius. Tá, vamos seguir com o próprio Vinícius para os comentários dele. Eu vou começar aqui pela greve do Náutico, que se iniciou pelo atraso no pagamento dos direitos de imagem da diretoria para os jogadores. E os jogadores, dentro desse momento de insatisfação, dentro do momento que o clube vive hoje, de estar na zona de rebaixamento, decidiram dar um basta e se organizar para uma possível greve caso esses direitos de imagem não sejam pagos, né? Em resposta, a diretoria prometeu retaliações, disse que se os jogadores fizessem uma greve eles teriam que arcar com as consequências, e aí entra um papel que eu achei importante do Bom Senso Futebol Clube, de dar apoio a esses jogadores e prometer uma greve geral caso eles sofressem alguma retaliação pela greve, né? E aí você vê que o movimento ganhou uma certa força, porque depois dessa declaração do Bom Senso FC, durante essa manhã de sexta-feira, dia da gravação do programa, a diretoria resolveu conversar com os jogadores e tentar resolver a situação de uma forma menos autoritária e mais na base do diálogo, né? Para que o campeonato, óbvio, não seja prejudicado, o próprio Náutico não seja prejudicado, mas também porque eles viram que, com o apoio do Bom Senso, os jogadores conseguiriam talvez efetivar pelo menos uma greve dentro do Náutico e assim tornar o problema muito maior do que ele é hoje, né? E aqui fica o meu aplauso, né? Por esse apoio do Bom Senso em cima de um caso que é tão recorrente dentro do futebol brasileiro, atraso de pagamentos de direito de imagem, de salários, enfim. E fica a discussão aqui para saber o que vocês acham do caso. Então eu posso engatar uma vaia, Vinícius, não para o time, mas para o diretor, ou para o presidente do Náutico, que vocês puderem buscar. Paulo Vanderlei. Ele deu uma entrevista para o Globoesporte.com e ele falou mais ou menos o seguinte, que os salários de carteira estão em dia, né? Então isso já está indicando que ele paga por fora. Então o Náutico ele tem uma política de pagamento de salários que é feito à revelia da lei, né? Segundo, ele falou que jogador nenhum impõe prazo para ele que impõe prazo para os jogadores. O prazo seria na sexta-feira à tarde. Quando esse programa for ao ar, talvez esse imbróglio já esteja solucionado ou já tenha greve no final de semana dos jogadores. E terceiro, ele falou que os jogadores deveriam parar de reivindicar e honrar a camisa que eles vestem. Eu achei essa atitude do presidente, como que é o nome do cidadão? Paulo Vanderlei. Paulo Vanderlei, me recuso até guardar o nome dele. É lamentável, quer dizer, eu acho que nenhum trabalhador veste a camisa sem receber o salário. E fora o desrespeito também com os atletas, com o jogador Martinez, que deu voz aos outros jogadores, que liderou esse protesto via imprensa, que ele chamou o Martinez de ex-jogador, ele foi... Ex-jogador em atividade. Fica essa vaia também a essas manifestações, às vezes acabam as pessoas envolvidas falando bobagens, né? Como o próprio presidente falou várias na entrevista dele, então fica essa Tem que vaia. pensar também a campanha do Náutico esse ano, eu estava vendo a tabela aqui, o Náutico está rebaixado, Há 6 rodadas, com 17 pontos, sendo que a Ponte Preta, que está em 19º lugar, em penúltimo lugar no campeonato, tem o dobro de pontos do Náutico, tem 36. O Náutico, mais que o dobro. O Náutico está prestes a fazer a pior campanha do brasileiro. Já é a segunda pior campanha, só tá atrás do América do Rio Grande do Norte. Tuca, sabe o que é o pior de tudo isso aí? Que vários jogadores do Náutico são emprestados do Palmeiras.
e vão retornar ano que vem. Situação. Espero que essa crise não se expanda ao Palmeiras para 2014. E você vê que essa crise dentro do Náutico pode ter explicado um campeonato tão ruim Com certeza, do clube, com que certeza, não é com certeza. tão pior que outros clubes que estão ali ainda, que nem na zona de rebaixamento estão. E não é só questão de salário, né? Tem toda a questão de problemas de administração, como também a saída do Estádio dos Aflitos para jogar na Arena Pernambuco durante esse ano, que é o estádio da Copa, né? E também tem... dentro dos vestiários, os jogadores reclamaram que muitas vezes eles tinham que dividir banheiro com convidados, porque havia convidados e geralmente umas 40 pessoas dentro do vestiário e acabava lotando. Não era um estado do Náutico que meio que irreversível, porque é todo um problema de administração e que acaba afetando o futebol em campo, não tem jeito, e por isso essa campanha ridícula do Náutico, podemos dizer. E o Fernando lembrou bem, porque não é só um problema de salário, assim, estrutural, são outros fatores. E aí entra o momento oportuno que o futebol brasileiro tem, e muitos clubes e jogadores têm, de mostrar essa realidade que não é exclusiva do Náutico. Ela faz parte de muitos clubes da Série B, por exemplo, uma boa parte de clubes da Série A. E fica aí o apelo para que os jogadores realmente tomem consciência de que agora é a hora para, sim, realmente lutar por melhores condições de trabalho e atividade dentro do futebol. Vamos agora com os comentários de Fernando Martins aqui no Observatório do Esporte. Eu vou falar sobre a participação do Seedorf no Bem Amigos nessa última segunda-feira, que foi muito curiosa, né? Primeiro que os participantes... primeiro o Galvão Bueno, quer dizer, ele pediu para mostrar o vídeo do lance do Ganso, que ele dribla uns 3, 4 jogadores do Botafogo, encobre o Jefferson, e é um lance e faz um lance muito bonito mesmo. E aí o pessoal, os participantes do Bem Amigos ficaram muito empolgados. Por exemplo, o Galvão falou que se ele estivesse narrando, ele ia falar: olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. E todos ficaram Só não fez o gol, né? muito felizes. Reginaldo Leme falou que seria o gol do ano. E aí, no embalo, o Arnaldo César Coelho, ele quis saber a opinião do Seedorf, que estava presente no programa, sobre o Ganso, né? Perguntou: e aí, ele faria sucesso na Europa? Todo mundo muito empolgado. Aí o Seedorf emendou bem seco: não, desse jogador não faria sucesso na Europa desse jeito. E aí todo mundo ficou meio desconcentrado, assim. Aí eles quiseram fazer uma comparação com o Pirlo, falando que o Pirlo também não corre. Daí o Seedorf mais uma vez deu... Eu classifiquei isso como ele dando uma aula de futebol pro pessoal do Bem Amigos. Falou que o Pirlo joga de um jeito diferente, que joga mais à frente da defesa. Aí então, se eu não me engano, o Arnaldo César Coelho falou: mas... Não, o Alberto Helena Júnior falou: mas não é um estilo parecido com o do Zidane? E aí, novamente, o Seedorf: não, é diferente, são estilos diferentes. O Ganso, ele para a bola, joga para a bola, joga para a bola, e essa velocidade ia atrapalhar ele no futebol europeu. Ele não ia conseguir fazer esse lance que ele fez contra o Botafogo na Itália, por exemplo. E aí essa vaia vai para os participantes mesmo do Bem Amigos, porque parece aquele tiozão do churrasco que se empolga quando vê um lance e fica todo mundo feliz, eufórico, sendo que o Ganso fez poucos desses lances nos últimos 3 anos da carreira dele. Em 2010 que ele teve uma grande fase. A gente já discutiu muito a questão do Ganso, mas o que eu queria trazer mesmo é essa crítica ao Bem Amigos, de que fica até feio, sabe? Porque a gente vê ali a lucidez do Seedorf, enquanto a empolgação de quem deveria ter essa lucidez, que são os jornalistas, né? O próprio Seedorf, ao ser indagado onde que ele se sente mais à vontade jogando, as diferenças, né? Eu assisti esse programa, que ele sentia entre o futebol europeu e o brasileiro, deu aquela resposta clássica que explica um pouco isso, né? Ele falou: não, o futebol europeu é feito de mais técnica, tática e vigor físico, e no Brasil é um jogador mais técnico, mais solto, e que ele acredita que não exista melhor ou pior, até porque existe equilíbrio de premiação em relação a times, mas que são formas diferentes de jogar. Então isso explica que a gente gosta. A gente já discutiu várias vezes aqui. Um exemplo de seleção que a gente ama e idolatra é 82 e 86, que não ganhou, que jogou bonito, mas não ganhou. Então a gente prefere um belo drible do que um gol, né? Isso me remete a uma frase do Stanislau Ponte Preta, que ele falava em relação aos críticos de cinema, que eram pessoas que gostavam mais de apreciar os movimentos do galinha botando ovo do que uma boa omelete. Então eu transporto isso pro futebol, né? A gente prefere ver o movimento, a jogada linda, bem armada, do que realmente aquilo que resulta em gol, que resulta em vitória. Então é uma característica do futebol brasileiro e da gente como torcedor. Mas eu concordo também que
sentado onde eles estão como críticos, comentaristas, eles precisavam ter mais cuidado e evitar Eles deveriam ser menos fãs do Ganso e mais críticos de um jogador de futebol. Por exemplo, eu sou declaradamente um fã do Ganso. Eu acho que ele é talvez se não o único jogador do futebol brasileiro que entende o jogo que ele joga. Né? Para quem assistiu o jogo quarta-feira de Ponte e São Paulo, ele foi o único com lucidez no time do São Paulo. Então ele parava a bola, ele fazia o passe na hora certa e tal. Ele sabe o que ele faz. E ele é um jogador que ele é inteligente pro jogo que ele joga. Mas talvez ele precisa de companheiros inteligentes. Talvez o que falte pro Ganso, e aí acho que o Sidor falou isso aí, é jogar com intensidade. É correr mais, é ir mais atrás da bola, é dar mais dinâmica pro jogo, é se entusiasmar pelo jogo. Ele não se entusiasma, e talvez não se entusiasme por isso, que ele olha pro lado, ele fala assim, moço, você tem que estar em outro lugar pra eu passar a bola, e o moço não vai. Então ele se desanima. Eu acho que ele deveria ele deveria ter essa sensibilidade de se adaptar ao futebol, né? Porque parece que ele fica o tempo inteiro parando a bola, esperando aquele jogador vai passar ali, eu vou dar aquele passe genial. E não, às vezes o passe simples pode ser o que acelere o jogo no momento. Eu acho que é isso que falta. Talvez um campeonato que ele possa jogar de entrada na Europa seja o campeonato francês. Pode ser. No inglês sem chance. Sem chance no alemão, sem chance no italiano, no espanhol. Talvez no francês, talvez ele pudesse ir para a Europa jogar num time francês. Fazer um estágio, como fez o Ronaldinho Gaúcho. Sim. Não é? Faz o estágio no futebol europeu e depois, no futebol francês, depois pensa em voos maiores. E indo pelo mesmo caminho, uma outra vaia que eu faço também da imprensa foi durante a última coletiva de imprensa do Barcelona, que o Barcelona ele vinha fazendo uma campanha muito boa até esse meio de semana. Ele tinha realizado 20 jogos, foram 16 vitórias e 4 empates. Se vencesse o Ajax pela Liga dos Campeões, seria a melhor campanha do Barcelona da história. E aí o placar foi de 2-1 pro Ajax, perdeu. E aí agora, durante a entrevista com o Fábregas, o jogador Fábregas, começou uma chuva de críticas ao Barcelona, querendo lembrar do futebol apresentado durante a era do Guardiola e tal. E aí o Fábregas deu uma declaração muito, muito curiosa, eu gostei muito do que ele falou. Ele falou o seguinte: os jornalistas também querem o bem do clube. Muitos aqui são torcedores do Barcelona, alguns têm até a carteirinha de sócios. Então muitas vezes o que se lê é a visão de um torcedor. Eu sou jogador, não posso ter essa visão de torcedor. E é mais uma vez a gente vendo a mídia se comportando como meros tiozões do churrasco, como eu chamei anteriormente, e essa empolgação toda, e você levando um momento, um jogo, você querendo classificar todo um trabalho, sabe? Então, eu acho que foi muito pertinente a fala do Fábregas de que eles não podem agir como torcedores, porque a campanha é muito boa até aqui, é incontestável, é líder do espanhol, já está classificado para a Liga dos Campeões, então uma derrota para o Ajax é perfeitamente normal, eles já nem estavam tão interessados assim, e essa chuva de críticas foi bem justa e o Fábregas acho que acertou na mosca. Eu acho, Fernando, quem acertou na mosca foi o Guardiola, que saiu no momento certíssimo. Também. E foi pro melhor time europeu na atualidade, o melhor time do mundo, aliás, né? Se ganhar do Atlético Mineiro, né? Pelo menos de acordo com os campeonatos. E para finalizar meus comentários, eu queria, já que o Vinícius homenageou o Ryan Giggs, eu queria homenagear aqui o Alessandro, que ele declarou nesse meio de semana também que vai se aposentar. Então, nesse final de semana contra o Internacional, sábado, às 9 da noite, ele fará o último jogo pelo Corinthians dele. E ele já está há 6 anos no Corinthians e muitos criticam, né, a sua qualidade como jogador e tal, mas para mim ele é um ídolo, porque foi um capitão muito vitorioso, ele ergueu muitos títulos, foi capitão na Libertadores, foi capitão no Mundial. E assim, eu acho que talvez a idolatria, muitos ficam só nessa de o jogador dá uma caneta aqui, faz 45 gols na temporada, faz um lance de gênio ali, mas não, às vezes um ídolo não precisa de tudo isso, sabe? Às vezes o ídolo ele constrói a sua história página a página ali, com raça, suor, sangue, participando sempre. Ele dá 500 cruzamentos, ele erra os 500, mas ele tá lá tentando. E essa foi um pouco da história do Alessandro no Corinthians. Ele fez mais de 250 jogos, foi campeão de tudo. Em 2009 ele teve uma temporada excelente, quando o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil. Ele foi muito bem. Depois já não foi tão bem, foi caindo um pouco. Começou a ficar claro que estava na hora de se aposentar e acho que ele fez isso na hora certa. E eu queria agradecer mesmo o Alessandro, aí, um baita jogador, e talvez muitos não reconheçam a importância que ele teve pro Corinthians nesse período vitorioso. O corintiano deve gostar de lateral, né? A gente gosta de cara raçudo, né? Alessandro Guerreiro, era chamado de Alessandro Guerreiro. Acho que o que corintiano gosta é de cara raçudo, assim como o Tuca falou que o argentino gosta. Acho que o Corinthians segue um pouco pelo mesmo caminho. Até o Grêmio também é do Luiz Moraes, também gosta um pouco desses jogadores.
E é essa o meu aplauso aí pro Alessandro, que é merecedor dessa bonita história dele no Corinthians. Bom, e você, Luiz Moraes? Bom, eu vou falar da quase ida do Pelé para o Grêmio na década de 50, uma história muito curiosa do Luiz Zini Pires, da Zero Hora, lá do Rio Grande do Sul. Já deixo o meu aplauso aí para o repórter, que foi uma matéria muito interessante. Ele conseguiu bater um papo ali, marcou 20 minutos para entrevistar o Pelé, e de repente o Pelé fala para ele: eu quase joguei no Grêmio, né? E ele, na hora, opa, peraí, o que aconteceu aí, como é que você foi? E o Pelé explicou que no começo da sua carreira com o Santos, ele tinha 16 anos e 136 dias, inclusive quando ele começou essa turnê, de 12 a 31 de março de 1957, numa série de 8 amistosos pelo Rio Grande do Sul, e o Santos tinha o costume de pegar jogadores jovens e emprestar para os clubes gaúchos para pegar experiência, depois voltar para o Santos e jogar bem no time praiano. O que aconteceu que o Pelé, inclusive, marcou o seu terceiro e o seu quarto gol desses 1.282 de sua carreira, foram nessa série de amistosos. E o Santos acabou jogando com o Grêmio. O Grêmio ganhou o primeiro jogo por 3-2, o Santos pediu uma revanche e ganhou de 5-0 em pleno Estádio Olímpico. E o Pelé quase foi para o Grêmio, mas o Santos segurou ele um pouco por mais algum tempo. 3 meses depois, o Pelé jogou pela seleção brasileira, estreou finalmente pela seleção canarinha, destruiu na seleção brasileira e depois virou quem aí hoje é o melhor jogador de todos os tempos de futebol. Então é uma história curiosa, o Pelé quase ter ido para o Grêmio, ter sido um jogador emprestado, e o Blog Esporte Fino fez uma brincadeira curiosa, né, de supor, e se o Pelé tivesse realmente jogado pelo Grêmio, né? Aí teve um comentário até um pouco maldoso, que ele seria o reserva do segundo volante, mas se ele realmente fosse para o Grêmio, né, teria mudado até talvez toda a história do Santos e do Grêmio, não diminuiria nenhuma das duas talvez, mas o Santos possivelmente poderia não ter um título mundial e o Grêmio ter um título mundial a mais. É bom lembrar que de 56 a 68 o Grêmio conquistou 12 campeonatos gaúchos, ou seja, tinha um time muito forte. Depois, na década de 70, o Inter faz um time muito forte e aí vai invertendo a 80 do Grêmio. E então o Pelé mesmo, pelo Santos, já decidiu uma Taça Brasil contra o Grêmio, então poderia ser o contrário, ele decidindo pelo Grêmio contra o Santos. Então essas coisas assim curiosas que acontecem no futebol, que por o Santos ter segurado o Pelé ali uns 2-3 meses, talvez poderia ter mudado toda a história, até do meu clube mesmo, poderia ter sido outro clube. E também é do Santos aí, que hoje talvez seja... Você faz esse comentário só pra tripudiar a torcida do Internacional. Também. Ô Luiz, antes de você falar sobre Fórmula 1, o Fábio, que você falará com certeza, o Fábio Fleury, o nosso diretor, acabou de passar aqui uma notícia quentíssima, que a CBF anunciou a seleção da Série A do Campeonato Brasileiro, né? E o campeoníssimo Cruzeiro dominou as indicações, né, com 4 jogadores, incluindo na seleção também o técnico e o craque da competição, que vai ser atribuído ao Everton Ribeiro. Então vamos lá, a seleção dos times da Série A do Campeonato Brasileiro: o goleiro é o Fábio do Cruzeiro, o lateral direito é o Marcos Rocha do Atlético Mineiro, os zagueiros, o Dedé do Cruzeiro e o Manuel do Atlético Paranaense, o lateral esquerdo, o Alex Telles do Grêmio, gremista pode ficar feliz, os volantes, o Newton do Cruzeiro e Elias do Flamengo, meias armadores, o craque do campeonato, o Everton Ribeiro do Cruzeiro e o Paulo Baier, né, o vovô Paulo Baier do Atlético Paranaense. Gremista? Oi? Gremista, Paulo Baier, gremista. Tem 40 anos já o Paulo Baier, com contrato renovado pro ano que vem. E os atacantes, quem vocês acham? Vamos lá. Se não tiver o Walter, não precisa nem falar. Walter do Goiás e o Ederson. Ederson do Atlético Paranaense. Daí o técnico, como eu já disse, o Marcelo Oliveira. A revelação do campeonato, Marcelo do Atlético Paranaense. E, como já dito, o craque do campeonato, Everton Ribeiro do Cruzeiro. Achei bem justo. Mas uma seleção de nomes, não de poucos medalhões de verdade, né? Só que o Dedé. Só o Dedé. Só o Dedé com convocação pela seleção. Acho que o Fábio também nunca foi convocado. Já foi foi convocado, mas uma Fábio vez já só, foi mas não convocado. Muito jogou. pouco também. Bom, continuando então, para fechar aqui vai aplauso, falar de Fórmula 1, que teve o último grande prêmio nesse último domingo em Interlagos, e dar a minha vaia para a Rede Globo, que começou a transmissão apenas 20 minutos antes da corrida, quis fazer um grid walk, né, que é andando pelo grid ali, entrevistando os pilotos e mecânicos e afins, com a Mariana Becker e o Rubens Barrichello, só que começou muito em cima a transmissão, então os pilotos já estavam indo pro banheiro, aquela última
passadinha por lá. Então eles já estavam concentrando para a corrida, então eles não conseguiram falar com quase ninguém. O Rubinho queria falar com o Mark Webber, por exemplo, que estava se despedindo da Fórmula 1 e não conseguiu. O Webber teve que, até foi gentil ali, mas teve que passar meio quase reto. Então ficou um pouco complicado, que a Globo no ano passado conseguiu dar mais tempo, o Rubinho falou com vários pilotos ali. Esse ano prometeu fazer um grid walk maior, em algumas corridas começou 40 minutos antes. E nessa corrida, no GP Brasil, que a Globo teve uma boa audiência comparado com outras transmissões de Fórmula 1 nesse ano, a Globo começou com o mesmo tempo de duração em relação a outras corridas, começou 20 minutos antes, isso atrapalhou até mesmo os dois repórteres que estavam ali, a Mariana Becker e o Barrichello, e acabou prejudicando um pouco essa transmissão. Eles mesmo ficaram um pouco sem graça de não conseguir falar com muita gente, conseguiram ali no máximo falar com Massa e depois ali com um mecânico ou outro ali de uma equipe intermediária. Nos bons tempos de Senna, a corrida começava 2 horas antes, né? A transmissão começava um bom tempo antes. Deixar a ressalva também que durante o Esporte Espetacular passou várias coisas sobre Interlagos, sobre Fórmula 1, mas mesmo assim poderia ter começado um pouquinho antes essa transmissão e acabou prejudicando um pouco. O que prejudicou também foi a Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, que essa é a minha segunda vaia, que deu uma punição ridícula para o Felipe Massa, que ele não ganhou sequer 1/10 de segundo num corte ali de faixa na entrada dos boxes, que eles falaram num briefing, né, numa reunião inicial com os pilotos que não poderia passar, o Massa acabou passando. Outros pilotos passaram também, só que o Massa acabou sendo punido porque ele passou várias vezes. E isso é curioso, porque o Massa ganhou ali 1/10, 2/10, uma coisa assim. Em outras categorias, principalmente categoria de turismo, acrescenta 1 segundo, 2 segundos no tempo final do piloto. O Massa foi punido com uma passagem pelos boxes, que perdeu ali cerca de 20 segundos. Esses 20 segundos tiraram o pódio do Felipe Massa, porque o Fernando Alonso depois declarou, depois da corrida, que queria que se ele estivesse em terceiro e o Massa em quarto, ele deixaria o Massa passar, porque estava se despedindo da Ferrari, era no Brasil. O Alonso... Uma pequena retribuição que o Massa fez por ele. Até pelo Grande Prêmio da Alemanha de 2010, que o Massa deixa o Alonso conquistar a vitória. Então fica aí minha vaia para a FIA, que está estragando um pouco o Romain Grosjean mesmo neste ano. No Grande Prêmio da Hungria foi punido de uma maneira absurda, fez uma ultrapassagem linda em cima do próprio Felipe Massa, só que a FIA achou que os 4 pneus dele saíram da pista e sei lá o que, e puniram o cara. Então várias punições que acabam até deixando os pilotos um pouco com medo de tentar uma possível ultrapassagem. Então fica aí minha vaia para a FIA. E deixar meu aplauso para o Mark Webber, que se aposentou da Fórmula 1 e fez acho que a imagem mais espetacular, mesmo com o título do Sebastian Vettel, foi quando ele tirou o capacete, e foi acho que a imagem mais humana da Fórmula 1 nos últimos anos, que é o Mark Webber andando com o carro de Fórmula 1 sem o capacete, com os olhos em lágrimas por causa do vento que estava batendo na cara dele. E você vê a Fórmula 1 uma coisa tão mecânica, né, tão robotizada, você não vê a cara do piloto, você não vê nada ali da parte humana. E quando você... A imagem com o rosto de Mark Webber foi linda mesmo, assim, ali naquelas últimas curvas de Interlagos. E fica o aplauso aí pela grande carreira. Se não foi um campeão de Fórmula 1, foi um cara que conseguiu vitórias, andou por uma grande equipe. Ele que estreou na Minardi em 2002, lá na Austrália, e pontuou com uma Minardi. Então foi um grande piloto aí. Um grande aplauso para a carreira de Mark Webber, que agora vai para os Mundial de Endurance. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Agora no Observatório do Esporte vamos falar sobre uma nova forma de transmitir o futebol, as web rádios de torcidas. Em contraposição ao modelo tradicional de transmissão, as web rádios são voltadas a um público específico, a da torcida do clube. Na web rádio Coringão, os profissionais que atuam na web rádio são corintianos, os da São Paulo Futebol Clube Digital são são paulinos e daí por diante. É o torcedor falando para o torcedor, a linguagem que ele está acostumado, a linguagem que ele quer ouvir. O professor doutor Antônio Francisco Magnoni acredita que a internet, por permitir a comunicação de nicho, fez com que os torcedores tivessem sua voz. A internet é um veículo, né? É uma plataforma que permite a comunicação de nicho. Então, esse tipo, né, de iniciativa das web rádios especializadas não sobreviveriam dentro do espectro tradicional. Há espaço para todo mundo. Então, consequentemente, abre a perspectiva de você ter esses tipos de espaço comunicativo com linguagem radiofônica, com linguagem escrita, com linguagem audiovisual ou com ambiente multifuncionais que fazem uma multimediação
e que permite, inclusive, a sobreposição de todas essas linguagens. Ou seja, no aspecto, né, da possibilidade da construção coletiva, popular, de espaços comunicativos, a internet é um veículo sem igual, tanto para o rádio quanto para o audiovisual em geral, também para a antiga tradição escrita derivada da literatura, para a tradição escrita derivada do jornal, ou seja, ela contempla todas as expectativas e os interesses. No estado de São Paulo, o maior desses nichos é a torcida do Corinthians, daí que surge a Rádio Coringão. Em 2009, Ginaldo Vasconcelos, que é corintiano desde a década de 80, decidiu em um grupo de e-mail a ideia de criar um espaço para o torcedor falar com o torcedor corintiano. O projeto na gestão André Sanches se transformou na rádio oficial do clube, mas isso acabou mudando durante o tempo. Quando mudou a gestão do Andrés, a coisa também mudou um pouquinho. A gente deixou de ser uma rádio oficial para ser uma rádio parceira, porque, segundo o Guilherme Prado, que é o assessor de comunicação, se fosse uma rádio oficial, a gente não poderia criticar jogador, teria que ser a voz do clube sem dar opinião. Daí eu ia perder não só os ouvintes, como as pessoas que trabalham aqui na rádio. Então a gente optou para virar uma rádio parceira, não tem mais aquela conotação oficial, a gente até virou falar que é oficial da torcida do Corinthians. Continua no site do Corinthians, continua fazendo o mesmo serviço, cobrindo todos os eventos do Corinthians, mas com essa liberdade de poder falar o que a gente bem entende. Como todos amam o clube, a gente quer o melhor e a gente, se a gente tiver alguma coisa errada, independente se é feito pela diretoria ou não, a gente vai apontar. A diferença que ele vê principalmente para o modelo tradicional de rádio é a liberdade que eles têm para falar, não precisando ficar preso a uma linha editorial. O pessoal cansa de ter alguns narradores parciais. A imprensa, no modo geral, às vezes tem uma tendência a ir para um determinado lado por causa de interesses editoriais que a Rádio Coringão não tem. A Rádio Coringão são todos corintianos, só querem o bem do Corinthians. Além disso, entra a questão legal. Não há necessidade de concessão para que as web rádios funcionem, algo que necessita de um trabalho árduo para ser conquistado. Normalmente essas concessões, elas vinham da época da ditadura, porque é uma concessão estatal. O cara vai lá e fala, você pode transmitir, você não pode. E se você for observar, os meios de comunicação no Brasil estão no máximo na mão de 10 famílias só. É uma coisa centralizada. E elas obedecem uma linha editorial conforme o que esse pessoal quer. E as web rádios, elas fogem disso. A gente aqui da Rádio Coringão não deve nada a ninguém. A gente deve só ao torcedor, ao ouvinte corintiano. Nosso interesse é só com a verdade e que o clube se beneficie com isso. Outra grande torcida paulista, a do São Paulo, tem sua web rádio com a São Paulo Digital, criada por Hit Júnior. Tudo surgiu num portal multimídia, mas depois a rádio virou o carro-chefe. A programação não fica apenas na transmissão dos jogos. Há 2 horários do noticiário chamado Tricolor em Notícias, onde se informa sobre o dia a dia do clube. Mas os dias de jogos são aqueles que atraem maior número de acessos à rádio. O jogo de reestreia de Muricy Ramalho no comando do time atingiu 40 mil acessos. Essa foi a maior audiência do ano e também de toda a história da São Paulo Digital, algo que graças à internet não fica preso apenas ao território nacional. 6% da nossa audiência é de ouvintes no Japão, e aí vai separando um pouquinho. Tem um pouquinho mais nos Estados Unidos, um pouquinho menos na Europa. Claro, a maioria está no Brasil, principalmente no Nordeste. Ao contrário da Rádio Coringão, a São Paulo Digital não tem nenhuma parceria com a diretoria do clube. Os custos vêm todos da agência de Hit. Mas isso de forma alguma implica que não haja um bom relacionamento da diretoria e da rádio. Nós temos um grupo lá, criado pelo Departamento de Comunicação de São Paulo, chamado os Voluntários da Pátria, onde estão inseridos lá todos os blogs e sites que falam do São Paulo. E a gente tem reuniões constantes para falar de coisas do São Paulo, de ações do São Paulo, de ideias, de conhecer um pouco mais do trabalho do São Paulo. Então eu tenho um ótimo relacionamento com todo mundo, mas isso não me impede de fazer as minhas críticas, da equipe fazer as críticas, sempre focando única e exclusivamente o trabalho voltado para o futebol. Não caindo, não descambando para a questão pessoal, para preferências disso ou daquilo, principalmente agora com a eleição. A gente faz a crítica visando pura e simplesmente a questão profissional e o cargo de cada um.
Hit, além de comandar a São Paulo Digital, ele também é presidente da Liga Nacional das Web Rádios, que une 8 web rádios de torcedores através do território nacional. São elas, além da São Paulo Digital, a Rádio Coringão, a Web Rádio Verdão, a Web Rádio Lusa da Portuguesa, a Rádio Santista, a Web Rádio Galo do Atlético Mineiro, Guerreiros do Gramado do Cruzeiro e Estação Coral do Santa Cruz. Há um interesse de juntar-se a mais web rádios, mas nenhuma ainda chegou no padrão de qualidade que essas 8 alcançaram, algo que importa para o mercado publicitário. Esse que é um dos objetivos da Liga, achar uma forma de fazer com que as web rádios se sustentem e sobrevivam e aumentem o número de ouvintes que já é alto. Em dias de jogo, somando todas as rádios que compõem a Liga, a audiência chega a cerca de 300 mil espectadores. Mesmo sendo composta por rádios de times rivais, o objetivo da Liga não é incitar a violência entre as torcidas. A rivalidade só tem de ficar dentro de campo, fora dele, todos são amigos. É legal frisar que a gente tem uma força, a gente quer criar uma força com a torcida de converger o conceito de paz e entendimento entre os torcedores. Que somos rivais dentro de campo, isso é óbvio, é claro, é por isso que nós estamos aqui, mas fora de campo que nós possamos ser amigos, que a gente possa brincar da mesma forma como nós brincamos com os amigos que torcem para times distintos ao nosso, que a gente possa brincar de ser uma coisa saudável, possa voltar um pouquinho atrás dos anos 80, onde a irreverência, o humor era uma linha constante pelos próprios atletas, com as apostas, corta bigode, corta cabelo, faz doação de cesta básica ou faz alguma coisa, onde tinha um pouco de humor o futebol na rivalidade. Nos últimos tempos, infelizmente, os torcedores e até os próprios profissionais de futebol, atletas, acabam levando para um lado muito, muito tênue, pode descambar para a violência, para o desentendimento, que motive violências. E a gente quer justamente o contrário, a gente quer voltar aos anos 80, promover a união entre os torcedores, fazer gincanas, promover ação social, promover essa consciência da paz, do bom entendimento, da brincadeira, para que o futebol seja mais uma coisa que a gente use para se divertir e não para a gente se desgastar, porque a vida já é desgastante. E trabalhar já é desgastante, com o trânsito, com o metrô, com isso, com aquilo, com a violência das grandes cidades. E o futebol, que pode ser um canal para desopilar, para você se divertir, algumas pessoas acabam usando o futebol para ser mais uma coisa para se estressar, e é justamente isso que a gente não quer que aconteça. As web rádios são mais uma amostra da transformação dos meios de comunicação, onde tudo vai acabar convergindo ao ciberespaço. É isso que o professor Antônio Magnoni acredita. A opinião dele é que a internet é o destino inevitável. O que está acontecendo com o rádio e a televisão é uma tentativa, né, do monopólio dos concessionários de evitar, retardar essa migração. Mas com o passar do tempo, será necessário cada vez mais banda de frequência no espectro eletromagnético para transmitir os serviços das telecomunicações e do próprio ciberespaço. Então será inevitável, da mesma maneira que o governo federal, a Dilma, agora autorizou a migração do AM para o FM exatamente para liberar a banda do AM para telefonia celular, essa necessidade de você transmitir mais informações, mais pacotes informáticos, binários, pelo espectro eletromagnético, vai forçar que haja essa migração. Então, no futuro, toda e qualquer comunicação vai se dar no espectro binário, ou seja, na internet. É um destino inevitável isso, é uma questão de tempo. Ginaldo é da mesma opinião, acredita que o cenário vai mudar muito no futuro. O cenário vai mudar bastante no futuro. Primeiro, essas rádios mais tradicionais, a linguagem da rádio web já é diferente, já é mais jovem, já é uma coisa mais pegada, mais forte, e a gente não deve nada a ninguém. Então, a notícia é mais limpa e transparente possível. Agradecemos aos entrevistados Antônio Magnoni, Hit Júnior e Ginaldo Vasconcelos. Para comentar essa reportagem, uma estreia aqui na mesa do Observatório do Esporte, Heitor Facini, que participou exclusivamente da produção desta reportagem. Heitor, queria que você desse a sua opinião sobre esse tema das web rádios, sobre essa questão também de torcer para um clube totalmente parcial, da verdade desse clube, né, que eu disse em alguma sonora. Queria o seu comentário sobre isso. O que eu acho interessante das web rádios, com o advento da internet,
as web rádios vão conseguir alcançar lugares que a frequência tradicional da AM, FM, nunca iam conseguir chegar. O problema é que a internet ainda não é utilizada pela grande parte da população, mas isso já está mudando bastante. Um lugar onde a rádio, nos dias de hoje, é mais ouvida é no carro. E hoje tem dispositivo Bluetooth com aparelho celular, com smartphone, que você consegue fazer a transmissão da web rádio pro som do carro. Eu justamente ia perguntar isso, porque eu sou um ouvinte de rádio no carro, né, e geralmente em casa, que tem um aparelho e tal. Como que a pessoa ouve o rádio, né? Acho que o rádio, a web rádio, né? Você tem essa opção e você esclareceu essa que seria a minha pergunta, né? Então é interessante. E de fato, a própria locução, o próprio entrevistado fala que tem ouvintes da Web Rádio São Paulo no Japão, né? Que já é 6%. E é bastante, né? Então isso é interessante mesmo. E o legal das web rádios de torcedores é que o que o professor Antônio Magnoni fala da comunicação de nicho, que até o Ginaldo reclamou que tem muitos narradores que são muito parciais, ele está numa rádio que não é voltada para um público específico. E eles teriam que ser o mais imparcial possível para agradar a maioria do público. Como ele está numa rádio de torcedor, quem vai ouvir aquilo é o próprio torcedor corintiano, no caso. Ou seja, ele pode ser parcial, ele pode mostrar a visão tentando defender o clube dele. Defender o clube dele, mas sem criticar aquilo que o torcedor acha que tem que criticar. Um jogador que vai mal, por exemplo, no caso do Corinthians mais recente, o Pato. Se ele fosse uma rádio exclusiva, que ele falou que ele saiu da rádio, que não é mais a rádio oficial do Corinthians. E se ele fosse a rádio oficial do Corinthians, ele não teria essa habilidade também de criticar o Pato abertamente. Isso que eu acho interessante da internet, que tem muita informação, mas também é muito mais específico do que os meios tradicionais. Se eu sou interessado, se eu sou torcedor São Paulino, eu posso ir lá ver a Rádio São Paulo Digital. Se eu gosto de um tipo específico de música, saindo do esporte, eu posso ir lá procurar sobre aquele tipo específico de música. Eu posso me inteirar sobre o assunto que eu quiser, mais especificamente. Tem espaço para tudo isso. Né? As web rádios estão dominando mesmo essa área da internet. Até, por exemplo, se você está no trabalho, está fazendo algum trabalho no computador, você pode ouvir essa internet ao mesmo tempo. Então, acho que é por isso que vem fazendo bastante sucesso. Os números são bem expressivos, né? Esses 40 mil torcedores ouvindo no jogo de reestreia do Muricy. Dá para ver como é significativo e como é o início de algo que pode ser muito grande no futuro, né? Acho que os web rádios têm muito potencial. E essas web rádios de torcedores também, eu acho que pega um segmento muito legal que envolve a paixão do torcedor mesmo, né? Ali o torcedor, ele se vê naquela transmissão, ele tá sentindo a mesma paixão que ele sente ao ouvir o jogo, ele tá ouvindo também pelas pessoas que transmitem. Então acho que isso é um lado bem legal das web rádios. Deixar um abraço ao professor Antônio Magnoni, popular Dino, também que foi meu mestre do rádio aqui na Unesp de Bauru. Então deixar aí um abraço aí pro Dino, que participou aí da matéria sobre as web rádios. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo, o endereço da nossa página é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. Repetindo, www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte chega ao fim. Locução de Fernando Martins e Luiz Moraes. Comentários de Tuca Américo, Carlos Napolitano e Vinícius Martins. Equipe de reportagem: Fernando Martins, Marina Goulart, Vinícius Martins, Heitor Facini e Thiago Pavini. Equipe de produção online: Caio Michel e Mariana Teodoro. Direção de Fábio Fleury, produção técnica de Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O Observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, José Carlos Marcos e Carlos Napolitano. Até a próxima semana. Até lá, o Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.